Olá galera que curte o meu canal do YouTube, aqui é Samuel Wagner falando e o nosso vídeo de hoje é um vídeo especial. Hoje a gente vai ter o quadro SV Convida, onde eu recebo um convidado super, hiper, mega, ultra, giga especial, que é o meu amigo João Vitor. E a gente vai falar sobre ministério na juventude ou ministério em qualquer idade, né? Mas vamos falar juventude só para poder vocês já ficar mais atraídos para vir ver o vídeo. Enfim, todos têm que descobrir o seu chamado e realmente discernir o que Deus tem para a sua vida. Corre para assistir o vídeo completo na íntegra e não deixa de deixar o seu joinha aqui embaixo para esse vídeo alcançar mais pessoas. É novo no canal? Caiu de paraquedas? Um amigo te jogou, te rebolou aqui? Pois então se inscreve, porque todo domingo tem vídeo novo a partir das 22 horas. Que Deus te abençoe e vamos pro bate-papo de hoje. Pois é galera, como eu falei, hoje eu tô recebendo um convidado super especial aqui no meu canal. É o meu amigo João Vitor, ele que faz parte da nossa igreja, Comunidade Cristã Videira. E mesmo sendo tão jovem, ele tem um ministério já tão frutífero, tão edificante. Todo mundo que congrega conosco já conhece o JV, as pregações profundas, tremendas. Sabe aquele cara que não é que eu tô na frente dele não, eu já falei isso pra ele várias vezes, que eu sento com prazer pra ouvir, pra aprender. E hoje ele vai poder estar compartilhando um pouco da experiência dele, da palavra de Deus conosco. Prazer, privilégio grande ter você aqui no canal, JV. Prazer todo meu. Eu quero, aliás, te agradecer também, Samuel, diante de todo mundo, pela oportunidade de estar compartilhando esse momento. Eu espero que essa conversa possa abençoar muitas pessoas que estão aí nos ouvindo nessa tela aí da internet. Coisa boa. E a gente vai estar falando, galera, nesse vídeo sobre ministério na juventude. É algo que todo mundo me pergunta muito, sabe, JV? Sim. Samuel, como é que eu descubro o meu chamado? Como foi que você se tornou um pregador da palavra? E eu queria estar começando esse nosso bate-papo e dizendo o que diz aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, 13 e 14, que diz: ninguém despreze a tua juventude. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino, e não te faça negligente com o dom que há em ti. Essa palavra foi dita, né, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 12, 13 e 14, e eu creio que tem tudo a ver com a nossa vida, né, João? Sim. Você está com quantos anos agora? Eu tô com 24. 24 anos de idade, eu com 29, quase coroa. E aí, a gente, mesmo sendo jovem, a gente começou a pregar muito cedo, né? Sim. Descobriu o nosso chamado. E eu creio que tem muitas pessoas que ficam nessa. Samuel, como é que eu descubro o meu chamado? O que é chamado? E eu queria que você estivesse compartilhando conosco um pouco sobre isso. O que é que você acha que é chamado? É o quê? É uma função na igreja apenas? Ou é algo que você tem vontade de fazer, que você sabe fazer e que Deus te coloca para fazer? Direciona mais ou menos a gente aí nessa questão. Chamado. Eu entendo, Samuel, que eu acredito plenamente, a palavra de Deus deixa muito clara que há um fator aí na questão do chamado que envolve a soberania de Deus, ou seja, Deus escolhe pessoas para algumas tarefas específicas, alguns propósitos específicos. A gente vê isso muito claro, eu gosto de entender isso como se fosse o dedo de Deus. Deus vai e coloca o dedo dele, aponta aquele alguém para uma tarefa, para um propósito. Deus levanta Moisés para liderar o povo de Israel. Deus levanta, por exemplo, Neemias para reconstruir as muralhas, Paulo para alcançar os gentios. Então, você percebe que Deus separa pessoas para propósitos específicos. Então, eu acho que isso está muito claro na palavra. O grande desafio, como você colocou, é a questão de como é que eu sei o meu. Eu sei que todo mundo tem o deles. E o meu chamado, como é que eu descubro? Eu penso que chamado não é algo que você, entenda por favor o que eu vou falar, não é algo que você descobre, é algo que você discerne. Tem uma diferença, descobrir e discernir. Por quê? Porque quando você pensa, chamado, eu tenho que descobrir meu chamado. Geralmente as pessoas estão aguardando o quê? Elas estão aguardando uma intervenção assim, sobrenatural. Ou um profeta ir lá e falar assim, esse que eu te digo, homem, eu te chamo pra fazer isso. Pra fazer isso. E aí, o que é mais interessante é porque quando você pensa, você enxerga, né, chamado dessa forma, o cara chegou em você, o profeta disse assim, diz o Senhor, teu chamado é esse. E aí, o que você vai fazer então agora? Você já é pra você executar, fazer? Tá entendendo? Então é bem complicado. A grande verdade é que chamado não é algo que de repente, de uma hora para outra, você foi lá descobrir, é isso. Não, geralmente, entenda, chamado você discerne. Ou seja, chamado você percebe ao longo da jornada. Então, quando Deus vai chamando pessoas, não é assim, abre-se uma janela, tá aqui, meu filho, tudo que você vai fazer na sua vida, do começo ao fim, é isso que você vai cumprir. Não, não, não. É uma jornada, é um caminho. Cada passo que você vai dando, Deus vai revelando um pouco mais desse chamado. É por isso que eu entendo o seguinte, Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele fala sobre você caminhar com aquilo que você já alcançou.
Então, à medida que você vai descobrindo e discernindo o que é que Deus quer de você, e você vai dando passos nessa direção, a cada passo que você dá, Deus vai revelando mais pra você. Eu acredito, por exemplo, que você, Samuel, quando você começou, Deus não chegou e disse, ó, Samuel, quando você tiver 29 anos, você vai ter um canal do YouTube, você vai... Tá entendendo? Obviamente que não. Foi, lá quando você tinha, lá no início... 13 anos atrás, quando você começou a pregar, você tinha uma tarefa nas tuas mãos, você sentiu aquele desejo, aquela paixão, aquela vontade, surgiu uma oportunidade, você foi lá, honrou a oportunidade que Deus te deu. E no momento era algo pequeno, né? Pequeno demais, quem era Samuel Wagner, enfim. E aí, à medida que você foi honrando as oportunidades que Deus foi te dando, Deus foi abrindo outras oportunidades e cada vez mais confirmando pra ti o que é que Ele queria da tua vida. A convicção foi fortalecendo, enfim, até mesmo diante das pessoas ficou muito claro o seu chamado. Então, eu penso, Samuel, que assim, o que a gente precisa se preocupar não é com, meu chamado daqui a 10, 20 anos. Eu preciso me preocupar o que é que Deus está me chamando para fazer hoje. Qual cajado está na minha mão? Porque quando Deus falou com Moisés, Ele disse, Moisés, usa aquilo que tem na tua mão para abrir o mar. Ou seja, é aquilo que está na tua mão. A oportunidade que você tem agora. Entende? Chamado não é para amanhã, não é para depois. Eu entendo que o chamado de Deus é para hoje, é para agora, para esse exato momento que está diante de mim. Porque se eu ficar aguardando um chamado para se executar daqui a sei lá quanto tempo, e aí? Quantas pessoas estão no meu caminho precisando ser alcançadas por Deus através da minha vida? Que eu falo, não, deixar para depois, que meu chamado é só para depois. Então eu vejo que a gente tem que mudar um pouco a nossa perspectiva, entender que chamado é para hoje, é para agora. E chamado começa com aquilo que está nas suas mãos. Agora, se você pergunta, ok, João, chamado é o que está nas minhas mãos, é a oportunidade que Deus me deu para agora. Tá, eu tenho várias oportunidades e várias opções. Para onde eu vou, para onde eu sigo? Qual delas eu abraço? Aí eu digo a você, existe um indicador que eu percebo na minha vida, acredito que tu há de concordar, que é o indicador da paixão, ou seja, aquilo que faz o teu coração arder. Verdade. Quando você está diante de uma situação, enfim, de algo, que o teu coração bate mais forte, que você diz assim, eu não posso deixar de fazer, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que agregar nisso, eu tenho que contribuir para isso. Pode perceber. Aonde está a tua paixão, ali está o teu destino. Aonde o teu coração bate mais forte, ali Deus está te chamando para fazer a diferença. Amém. Bill Hybels, ele até chama, Bill Hybels, pastor da Willow Creek, em Chicago, ele fala sobre descontentamento santo. Quando você tem um descontentamento santo, quando você olha para as pessoas, você diz, meu Deus, eu preciso fazer a diferença nisso aqui, eu preciso fazer. Porque tem gente, né, JV, tem muita gente que fica assim naquela questão, eu quero pregar na África, então, eu quero viajar o mundo, eu quero ser um grande pastor. E a gente tem que realmente parar para prestar atenção nisso que o João Vitor está falando, nas coisas pequenas que existem na nossa vida, que a gente pode fazer hoje. Às vezes a pessoa quer viajar para a África e não ganha o vizinho da sua casa. Então. E não prega para a pessoa que senta do lado dela todos os dias no trabalho. Não tem coragem de olhar para o lado e falar assim, ei, saber que Jesus te ama e tem uma obra na tua vida. Isso é chamado. Realmente tem pessoas que gostam muito de dividir chamados em funções específicas. Então. E eu costumo acreditar que, na verdade, o teu chamado ele abrange todas as áreas que vai ser necessário. Não é você o quê? Porque o Samuel é pregador, eu agora não posso mais limpar as cadeiras. Eu agora não posso mais ajudar na organização de um culto. Eu não posso ficar em um determinado local. Por quê? Porque agora eu sou pregador e eu só faço isso. De maneira nenhuma. Eu acredito que chamado realmente é servir pessoas. Sim. Porque o grande problema da nossa geração, João Vitor, principalmente a nossa geração gospel, é que as pessoas hoje em dia não querem serviço, elas querem ser visto, entendeu? É aquele problema de que eu não quero um ministério, eu quero uma carreira. Um cantor que tem um chamado para louvar a Deus e para, através da adoração, levar pessoas para terem uma experiência com o Senhor, entrarem na sala do trono. As pessoas não se preocupam mais de fechar os olhos e adorar. Tem cantor que fica o quê? Preocupado só com a voz, preocupado com a performance em cima do púlpito, como se fosse um show. Você não é a Beyoncé gospel. Você tem que entender que você não foi chamado para ser o Roberto Carlos cristão, ungido, cheio da unção. Você foi chamado para adorar a Deus. E isso é chamado. É você não perder a essência e o foco, né? E outro detalhe que eu queria que a gente pudesse também falar é sobre a questão da juventude. Quando a gente é jovem, é mais difícil ainda. Você tem 24 anos só. E eu queria saber, rapidamente, de uma maneira bem objetiva, como foi que você descobriu o seu chamado? Com quantos anos? Até porque você ainda é muito novo e já tem um ministério super relevante. E eu queria que você estivesse compartilhando com as pessoas como foi que você, João Vitor, descobriu o seu chamado e de repente, boom, se viu responsável por tanta coisa na igreja e no reino de Deus como hoje você está. Muito bom. Eu vou pegar, Samuel, parte daquilo que tu falou já como um caminho para aquilo que eu quero propor aqui, né? Quando eu comecei, enfim, me converti, conheci Jesus e... Quantos anos? Eu conheci Jesus com 13. Então 11 anos atrás.
E com 13 anos, quando eu encontrei Jesus, como eu coloquei para ti, a questão do chamado é o chamado do agora, é o chamado daquilo que eu tenho nas minhas mãos. O que eu tinha nas minhas mãos? Buscar a Deus. Eu estava diante de Jesus, eu não estava preocupado se eu ia pregar, eu nem sabia nada disso. Então assim, o meu primeiro chamado, entende, naquele momento, é ser filho de Deus, é descobrir minha identidade em Deus, é querer Deus. Eu sou chamado para ser na presença de Deus. Então isso aí foi muito importante para mim, buscar Deus, ter sede de Deus, buscar na palavra de Deus. Seguindo isso, aí com o tempo eu fui percebendo que eu tinha a habilidade e o dom de ensinar, de comunicar para as pessoas, de passar a palavra de Deus de uma forma mais fácil. Prega muito. Mas, assim, isso aí é a opinião dele. Mas o que acontece? Eu não tinha oportunidade no sentido de, tô no púlpito. Não, eu era muito novo, adolescente e tal. E o que aconteceu comigo? Eu peguei as oportunidades que estavam nas minhas mãos. Então, por exemplo, a gente tinha um grupo pequeno. Naquele grupo pequeno eu exercia esse chamado de compartilhar da palavra de Deus. Eu fazia parte de um grupo de teatro. Nosso grupo de teatro ia para outras igrejas e após a peça eu fazia a ministração quando me era dada a oportunidade. Uau. Então eu ia fazendo com aquilo que tinha nas minhas mãos. Desenvolvendo, né? Samuel, tem gente que eu fico até indignado quando eu ouço pessoas falando assim, porque as pessoas não reconhecem o meu chamado. Você que tem que reconhecer o seu chamado, nem as pessoas que têm. E também não deve se preocupar com o elogio das pessoas, não. Com as pessoas acreditando, te empurrando, não, meu irmão. Jesus, quando alguém falava pra ele que ele era o filho de Deus, sabe o que ele dizia? Tu o dizes. Ou seja, ele deixava as pessoas verem a glória de Deus na vida dele. Ele em momento nenhum falou, me aceitem, senão eu vou matar vocês todos, porque eu sou filho de Deus. Não, ele foi sendo reconhecido a dia após dia. Eu achei mais ou menos isso que você está falando, né? Não é. Aplauso não é o indicador de sucesso do teu chamado. Fidelidade é. Então, Jesus nos chama para a gente ser o servo bom e fiel, ou seja, o servo fiel é aquele que pega aquilo que está na mão dele, multiplica e faz algo com aquilo. Aleluia. Então eu acho que a gente tem que ter essa percepção, isso é muito importante. Então para de querer ficar esperando que as pessoas reconheçam o teu chamado, reconheça você, saiba para que é que Deus te chamou, sirva, tenha esse coração que Samuel colocou de servo, de amar, de cuidar de pessoas. Até porque, Samuel, nesse processo de me encontrar, de saber o que é que Deus queria da minha vida, eu entendi muito claro isso que você acabou de comentar, que Deus nos chamou antes de qualquer coisa, antes de me chamar para pregar, para cantar, para falar, antes de Deus ter um chamado, eu vou colocar dessa forma, antes de Deus ter um chamado específico para mim, Ele tem um chamado geral, Ele tem um chamado maior, que é esse chamado de servir, de amar, de se doar, de cuidar. Então, querido, se eu não sou, escuta isso, se eu não sou fiel nesse chamado geral, como é que eu quero que Deus me revele e me unja para um chamado específico? Entende? Se Deus não vê em mim fidelidade com o geral, com o amar, com o se doar, com o servir, naquilo que foi preciso, como você colocou. E quem sabe hoje, não é preciso que eu esteja com o microfone na mão, mas sim com uma cadeira na mão, com a vassoura na mão, com alguma coisa que vai ajudar as coisas funcionarem na igreja, percebe? Então se eu não sou fiel no chamado geral, é provavelmente bem complicado Deus me ungir e colocar a mão dele sobre mim, a fim de me empoderar para um chamado específico. É isso aí, galera. E é por isso que a gente está falando sobre esse ministério. E quanto mais cedo você se importar com o reino de Deus, melhor vai ser para a sua vida, né? A gente que é jovem enfrenta diversas dificuldades e é algo que eu falei num vídeo anterior já aqui do canal. Numa dica para ficar firme com Deus. Uma das coisas que eu falei foi comprometa-se. Descubra algo que você sabe fazer e faça. Isso. Coloque algo ao dispor de Deus na sua igreja local, né? O que a minha igreja está precisando fazer. Um dia eu ouvi um testemunho de uma pessoa que, rapidamente, já pra gente encerrar, porque o tempo já tá correndo, mas um dia eu ouvi uma moça falando pra mim que sabe como foi que ela descobriu o chamado dela. Hoje ela tem um trabalho relevante demais cuidando das crianças da igreja. Ela tem um trabalho que é exemplo para as crianças, né? Para professores de criança, ensino da criança no caminho do Senhor. E ela disse que um dia ela estava na igreja e viu crianças zanzando na igreja. Sabe aquele negócio? Criança por um lado, por outro, aquela bagunça, e ela se estressou e ela pegou e falou assim, vem cá, não tem ninguém para cuidar dessas crianças aqui não. Que negócio é esse me atrapalhando? E o pessoal não tava nem para as crianças. Ninguém nem percebia que as crianças estavam naquele movimento todo, mas ela percebeu. Descontentamento algo dentro dela incomodou. Sim. E aí foi quando ela chegou pro pastor dela e falou assim, aí pastor, não tem ninguém para cuidar disso não? Por que isso aqui tá me incomodando tanto? Aí o pastor olhou para ela e falou apenas uma frase, é porque Deus está te chamando para isso. Olha aí. Se você se sentiu incomodada com isso, é o teu chamado. É o que Deus quer de você. E ela resolveu apostar. Nunca tinha feito nada para criança, mas ela sempre teve o dom dentro dela. E aí foi quando ela começou a desenvolver e se tornou uma líder eficiente no ministério infantil da igreja, se tornando exemplo. Então faça isso na sua vida, se comprometa. E a minha pergunta é, vale a pena, JV, servir a Deus? Vale a pena entregar a sua juventude para Deus, para servir
servir por uma causa maior, porque é uma renúncia diária. Realmente a gente vive em prol do reino de Deus. Sim. Antes das minhas vontades, das tuas vontades, vem a vontade de Deus. É testemunho pra zelar. O povo fala mal de todo jeito. Então, resume isso e encerra trazendo uma palavra para os nossos jovens e para os adultos também, para eles não desistirem do que Deus chamou. Amém. Tem uma palavra que eu gosto muito, que ela diz assim: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, Ele endireitará as tuas veredas. Eu amo isso, porque o que a palavra está falando é o seguinte: coloca Deus em primeiro lugar. Amém. Coloca Ele na posição que lhe é devida, e Deus honra isso. Ou seja, se tem uma entrega que Deus honra, é quando você se entrega a Ele. É quando você diz: Deus, não o meu sonho, mas o teu sonho, não a minha vontade, mas a tua, não o meu querer, mas o teu. Então assim, eu tenho desfrutado, Samuel, eu acredito você também, né, nas nossas vidas, que Deus é fiel, que Ele honra quando a gente o honra, que Deus é aquele que supre, sabe? Ele é aquele que preenche, realiza o nosso ser. E não tem coisa melhor, se tem uma coisa que vale a pena, é você viver para Jesus, por Jesus. Eu não me enxergo fazendo outra coisa. Eu penso que essa é a causa que vale a pena. É a causa que Jesus se entregou na cruz por ela, é a causa que os apóstolos morreram por ela, é a causa que a igreja passou séculos lutando para que essa causa continuasse viva, uma bandeira erguida, e essa é a causa que Jesus está me chamando e te chamando para viver também. Então, por favor, não desperdice a tua existência, não coloque o teu potencial num buraco, muito pelo contrário, viva para Deus, viva para a glória de Deus, vale a pena, isso vai valer a pena sempre. Bom demais, esse é o meu amigo João Vitor, que vai ter volta, né, JV? Amém. Vamos estar junto discutindo outros assuntos para edificar a sua vida, e eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, todos o Instagram, o canal do YouTube do João Vitor, o Facebook, a página oficial dele. Em vez dele ficar falando aqui, né, que é chato, a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo. É só você colocar aqui, clica numa setinha que você vai encontrar o canal do YouTube do João Vitor, que ele agora tá postando vídeo, né? Depois de muito a gente pedir, ele tá ampliando ainda mais o potencial dele, usando as redes sociais, como eu sempre falei para ele fazer, e agora ele tá fazendo mais, graças a Deus. E esse também é um propósito desse vídeo, que você conheça um pouco mais esse homem de Deus, que tem sido bênção na nossa igreja e que ainda vai ser pro Brasil inteiro, tenho certeza disso. Muito obrigado, meu amigo, tamo junto e vamos continuar firme e forte fazendo a obra de Deus. Amém. Valeu!